A OpenAI lançou a maior atualização da sua história e ela deixou mais fácil com que nós, meros mortais, conseguíssemos criar agentes de inteligência artificial que trabalham em conjunto. Ou seja, agora a gente pode não só ter uma inteligência artificial trabalhando para a gente, como tendo um time inteiro fazendo essa mesma tarefa de uma maneira mais eficiente e mais barata. E eu vou te mostrar como que é simples você fazer esses agentes. Então, basicamente, a OpenAI, ela disponibilizou um produto que a gente chama de agentes SDK, que nada mais é do que um framework em Python que você vai utilizar para criar esses agentes. Mas calma, mesmo que você não saiba de programação, fica tranquilo que é muito rápido e intuitivo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou abrir aqui o nosso VS Code, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta. Então você vai vir aqui, criar uma pasta main.py. O que é esse main.py? Basicamente você vai escolher qual que é o estilo de programação que você vai utilizar. Se é Python, PHP, Java. Então aqui a gente sempre vai utilizar o Python. A segunda coisa que a gente vai fazer, ó, é abrir o terminal, vamos clicar em novo terminal e o que a gente vai fazer? A gente vai criar um ambiente virtual. Basicamente é uma forma que a gente tem de fazer com que as aplicações elas não prejudiquem umas às outras, porque a gente usa bibliotecas externas, assim como essa dos agentes SDK, para conseguir fazer esses projetos. Não se preocupa com isso, tá? Apenas copia e cola que vai dar certo. Aí você vai primeiro dar esse comando, tá? Que é Python, -m, venv, e depois você vai ativar esse ambiente virtual com esse comando. /venv/script/activate. E voilá, o seu ambiente virtual já está pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai criar um outro arquivo que é .env. Basicamente é o lugar onde você vai colocar a sua credencial da OpenAI. O que é essa credencial da OpenAI? Basicamente a gente vai utilizar, ó, essa biblioteca da OpenAI aqui, ó, que são os agentes SDK. E para você conseguir utilizar essa biblioteca, obviamente você tem que pagar a OpenAI por isso, mas fica tranquilo que é bem barato. E aí o que você tem que fazer? Para você conseguir utilizar essa biblioteca, você vai ter que entrar aqui na plataforma da OpenAI, fazer o seu login. Então aqui estou na minha conta pessoal. Você vai entrar em Dashboard, vai vir aqui em APIs Key, vai criar uma nova API, vai colocar aula oficial YouTube, exemplo, tá? Vai criar aqui, então você vai clicar em criar aqui, vai clicar em copiar e pronto, você já tem a sua chave API, você já pode utilizar o OpenAI. Aí você vai falar, Marcelo, mas é muito caro, como que funciona? Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente como é que funciona. Você vai vir aqui em API Indocs, em documentação, você vai abrir aqui, ó, aqui na API. Você vai vir aqui em preço, e aí cada modelo da OpenAI ela tem um preço diferente. Então, quanto mais inteligente for a inteligência artificial que você vai usar, mais cara ela se torna. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, tá, pessoal? Nesse nosso teste, eu vou usar aqui, ó, esse 4.1 Mini, ou até mesmo o 4.1 Mini, que é bem baratinho, tá? Você vai ver que o resultado vai ser muito bom. Com a nossa API já salva, então você vai vir aqui, no ponto .env, vai clicar aqui e vai salvar a sua chave API, tá? Então você vai digitar OpenAI aqui, tracinho, a sua chave API. Beleza, chave API salva, tudo salvo, o que a gente vai fazer? A gente vai começar as configurações aqui para a gente conseguir utilizar os agentes SDK da OpenAI para criar o nosso time de agentes, tá? Então, importante também dar sempre um Ctrl S aqui para salvar as informações. Agora a gente vai vir aqui e a gente vai instalar as bibliotecas. Ó. Então o primeiro comando que você vai dar é esse aqui, ó, pip install OpenAI agents, -agents, que é basicamente a biblioteca da OpenAI dos agentes SDK. Tudo configurado. Ó, show de bola, instalado, dá para perceber, ó, deu tudo certo. Agora a gente vai instalar essa biblioteca que é python.env, que nada mais é do que uma biblioteca que a gente usa para conseguir puxar as informações desse .env para o nosso código principal. Então, eu vou aqui já ativá-la, show de bola. Fechado, pessoal. Agora já reiniciei o nosso terminal e a gente vai pro código, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no código? Então, a primeira coisa que a gente faz é montar o cabeçalho. O que é esse cabeçalho, pessoal? É o cabeçalho que a gente vai usar para importar essas bibliotecas que a gente baixou aqui no pipstall para dentro do nosso código. Ou seja, você só vai copiar e colar o que eu vou escrever aqui, ó. Que import os, depois a gente vai colocar o from don't import load .env, beleza, que mais a gente vai colocar? Agora a gente tem que importar a biblioteca da OpenAI, então agents, então aqui a gente está falando que a gente vai usar nesse projeto
a biblioteca da OpenAI, tá? É muito simples, pessoal. Basta vocês copiarem e colarem essa parte, tá? É literalmente um copia e cola. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse código aqui, que eu vou copiar e colar agora, tá? Esse é um código que eu já tenho pronto aqui para os meus projetos. E, ó, vocês só vão copiar e colar esse projeto. Aí, ó, perfeito. E ele já vai funcionar naturalmente. Beleza? Copiou e colou. E a gente já pode começar a construir os nossos agentes. Então você vê, pessoal, que é muito, muito rápido mesmo. Aí o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui na documentação do OpenAI. Ele já tem um modelo de agente pré-pronto, né? Só que o que a gente quer? A gente não quer um agente único, certo? A gente quer vários agentes trabalhando em simultâneo. Então aqui, ó, ele já dá pra gente, ó, um modelo de agente para colarmos aqui. Então vamos colar. E aí aqui a gente vai editar esses agentes. Então o que eu sempre coloco aqui que eles nunca deixam na documentação? Primeiro, eu vou colocar aqui um modelo. Então a gente vai escolher um modelo para vocês verem que todos os modelos eles já funcionam muito bem nesse sistema de agentes aqui da OpenAI. Então aqui, ó, o que ele está falando? Que a gente tem o agente tutor de história e o agente tutor de matemática, tá? Então o que eu vou colocar aqui? Esse aqui é o nome do agente que a gente vai referenciar aqui no projeto. Vamos colocar para especialista em geopolítica. Vamos colocar agente geopolítica e vamos trocar o nome dele aqui também para geopolítica agente, tá? O nome dele. Aí a gente vai ter esse Randolph, que mais para frente vocês vão entender, tá? Exatamente o que é. E aqui a gente tem as instructions desse agente, que é como se fosse o prompt de comando dele. Qual que são as instruções que ele vai ter para trabalhar? Então eu vou colocar aqui, ó. Você deve responder de forma técnica. Vão ser mais simples, né? Perguntas de geopolítica. Trazer notícias e debater temas em discussão. Tá? Prompt bem básico, bem simples. Agora, o que a gente vai? A gente vai para o tutor de matemática. Vamos fazer um quê? Um agente de inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos apagar AI Agents. Então, esse aqui vai ser o nosso especialista em AI. Especialista em questões de inteligência artificial. Então aqui, ó, pessoal, o que eu estou montando? Eu estou montando dois agentes. A gente tem o agente que ele é responsável por geopolítica e um agente responsável por questões de inteligência artificial. Então a gente vai ter o nome desse agente, a gente vai ter o modelo que ele vai utilizar de inteligência da OpenAI e esse Randolph são as informações que o agente que delega essas tarefas, que é o nosso próximo passo que eu vou mostrar aqui, que ele lê e identifica quem que é o melhor agente para gerar aquela resposta. E a instrução é justamente a instrução que a gente dá para indicar para esse agente como que ele deve trabalhar. Então aqui, ó, mesma coisa. Vamos copiar e colar. Você deve responder perguntas sobre inteligência artificial, trazer notícias e debater sobre os temas em discussão. Beleza. E por último, a gente já tem então dois agentes configurados. E aí é o seguinte, pessoal, aqui você poderia ter quantos você quiser. É só você criar o nome do agente, colocar esse nome aí de uma maneira que você consiga se organizar embaixo aqui em name. Você escolher o modelo que você quer trabalhar do OpenAI, você dá uma descrição do que é esse agente. Então, ó, especialista em questões de geopolítica. Beleza? Então aqui você dá uma descrição para esse agente, para que os outros agentes entendam o que ele faz, e a instrução de como esse agente deve agir. É muito simples. E aí você cria quantos você quiser, baseado no teu cenário. Depois aqui, ó, vamos abrir a OpenAI. O que ele fala? A gente tem, ó, o Trigger Agent. O que é esse Trigger Agent? É esse agente que vai identificar e escolher qual que é o melhor agente para responder aquela questão. Então, se a gente pega aqui um Trigger Agent, o que eu vou ter aqui? Primeiro, eu vou ter o nome dele, né, que é o Trigger Agent. Eu vou colocar como orquestrador, tá? Apenas aqui como título de referência. E aqui eu vou colocar qual que é a função desse orquestrador. Então, você determina qual agente deve responder a pergunta do usuário, tá? Colocar aqui um prompt simples do orquestrador e a gente vai ter esse Randolph. Então o que é esse Randolph? Aqui eu estou dando opção para esse agente delegar funções. O Trigger Agent pode delegar a resposta ou aí tem que trocar o nome dos agentes, ó. Ou pro Geo, aqui ele já aparece, ó, Política Agents, ou para o AI Agents. Então ele pode delegar função para esses dois agentes.
Então, uma pergunta vai vir do usuário, o input ou do seu. Esse agente ele vai identificar qual que é o agente que deve responder e vai mandar para ele responder. Ou vai mandar para mais de um agente responder, tá? Então, é um fluxo muito dinâmico nesse processo. Fechado. Feito isso, o que a gente vai fazer? Já está 100% configurado. Então, você vê como é rápido? Aí, de novo, vocês vão pegar só esse copia e cola aqui, que é basicamente um comando aqui para output. Então aqui você só vai copiar e colar, tá? Para você conseguir ter a resposta. E você vai fazer uma pergunta para ele. Quais são as principais notícias da geopolítica hoje e o que isso interfere no cenário mundial? Então aqui, ó, eu fiz um prompt básico, tá? E aí o que eu vou fazer até para vocês, tá? Então isso aqui, ó, já é um conjunto de agentes, tá? Multi-agentes. Então são 3 agentes funcionando em simultâneo e olha que rápido, olha como é simples, ó. Em menos de 32 linhas de código, a gente já conseguiu configurar um time com 3 agentes. Só que eu vou ainda dar um plus para vocês aqui e eu vou colocar uma tool nesses agentes. Então, o que é uma tool, Marcelo? Uma tool nada mais é do que um poder mágico que você pode dar para um agente trabalhar. Então eu vou dar um exemplo. Você pode hoje dar acesso a esse agente a arquivos da sua empresa para ele fazer pesquisa personalizada. Você pode dar acesso a esse agente para que ele entre nas suas plataformas de gestão, vendas, financeiro, para que ele faça todas as partes de automação, preencher cadastro, tudo que é manual. Então hoje uma IA ela consegue de fato entrar em todos os sistemas que a gente tem API aberta hoje e se conectar. E agora a gente ainda tem uma novidade que a gente consegue dar acesso à internet para essa IA. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um acesso à internet para nossas 2 inteligências artificiais, para que elas consigam buscar na internet as informações. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu coloco um tool, ó, já até aparece pronto aqui para mim, ó. Eu vou abrir uma aspas aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em front, eu vou importar o web pro nosso modelinho aqui, ó. Aí eu venho aqui, o web search, já apareceu. Aí pronto. Ó como é rápido, pessoal. Já dei o poder para essa minha IA buscar coisas na internet, tá? Então, ó, vou colocar, fazer a mesma coisa para esse agente aqui. Deixa eu duplicar aqui. Pum. Agora, ambos estão com acesso à internet. Beleza? Agora, bora fazer um teste para ver se vai funcionar ou não? Então, vamos testar. Então, ó, vamos lá. Vamos abrir aqui o terminal. Vamos ligar aqui, ó. Vamos salvar, né, as nossas informações. E aqui, ó, Python main.py, tá? Esse é um comandinho que a gente vai fazer para testar. Aí você pode ver que ele vai demorar um pouquinho aqui. E, ó, ele já gerou a resposta para nós, cara. Ó que legal. Vamos abrir e ver a resposta? Confliting... Aí, ó. As tensões políticas atuais tem gerado uma série de eventos significativos que impactam o cenário mundial. Então, conflito entre Israel e Irã. Em 13 de junho de 2025, Israel realizou ataques, olha que legal. Aí ele, inclusive, dá a notícia. Com uma resposta bem bacana, né? E aí, para quem é desenvolvedor, tá? Aí você ainda consegue entrar aqui na plataforma do OpenAI e entender o que aconteceu, ó. Então vamos abrir os nossos tracings aqui, ó, workflow, ó que legal. Quando a gente abre aqui o workflow, já mostra certinho, ó. Então mostra que o orquestrador recebeu a pergunta, fez um handoff para o especialista de geopolítica. O especialista de geopolítica, ele pegou e já gerou a resposta, tá vendo? O especialista de geopolítica foi, gerou a resposta e devolveu para nós. Muito massa, né, cara? Deixa eu ver os logs. Output, você é um sistema de... Aí, ó, já retornou para nós. Ó, mostra exatamente como é que foi o caminho. Então ele fez uma pesquisa na internet, o assistente, as tensões geopolíticas atuais têm gerado uma série de eventos significativos que impactam o cenário mundial. E aqui é a resposta, cara. Muito legal, né? Vamos fazer uma outra pergunta para ele? E quais são as principais notícias do mercado de AI? E o que isso pode interferir para os empresários trabalhadores no Brasil? Exemplo. Vamos lá de novo? Vamos dar um salve, né? Ctrl S, python.main.py. Tá? É uma forma mais manual de dar o comando aqui, tá, pessoal? Mas é só para título de curiosidade e interação mesmo. Provavelmente está gerando a resposta. Olha lá, bingo. Vamos ver o que ele falou? Principais notícias do mercado de AI no Brasil. Adoção pelo setor privado. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Startups revelou que mais 70% das startups no Brasil já incorporaram IA em seus processos ou produtos. Cara, olha que bizarro, né? Um detalhe, gente, eu usei um modelinho bem barato aqui, né? Nem é um dos melhores modelos do OpenAI e já gerou respostas muito bacanas, né? Vamos dar uma olhadinha lá no log? O que aconteceu? Já foi especialista de IA. Então você vê aqui, ó, o orquestrador recebeu a mensagem, repassou, fez um handoff, que é justamente o que a gente tinha desenvolvido aqui, ó. Fez um handoff para o agente de IA. O agente de IA gerou a resposta e devolveu. E aí, se a gente abre o log aqui, ó, mesma coisa.
ou a gente buscou na internet. Né? Nos últimos anos, o mercado de inteligência artificial já tem apresentado avanços significativos, impactando tanto empresários quanto trabalhadores. Então, ó, você vê que em menos de 20 minutos, a gente já conseguiu criar um time de inteligência artificial para fazer as nossas tarefas aqui do dia a dia. Então você pode ver ó, aqui com 38 linhas de código, a gente conseguiu tranquilamente ali já fazer um time de agentes que trabalham ali de forma totalmente autônoma. E nesse vídeo eu quero que vocês entendam que o céu é o limite no mercado de AI. Então aqui a gente fez 2 especialistas de geopolítica e AI, mas você pode fazer um time para atendimento, para financeiro, para análise de dados, para o que você quiser. Porque o fato é que hoje é mais fácil ter coisas que a IA faz do que a IA não faz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço por gentileza que vocês comentem no vídeo, curtam, por quê? Porque quando vocês fazem isso, o YouTube entende que é um bom vídeo e ele transmite esse vídeo para mais pessoas e ajuda também o canal e nos motiva a continuar produzindo esses vídeos. Então, obrigado aí por acompanhar esse vídeo até o final. Tamo junto, falou!